mas coração está falando com você, boca, aliás, desculpa, boca está falando com você. Aquele que estiver no coração. É que assim que Tiago falando, nasci de um poço, não te trago doce e ao mesmo tempo amargo. Não. Língua, palavra, que nos está falando é aquilo que nós não temos na nossa cisterna. No nosso poço, neste caso, na mente, no coração. Então, se increpa na língua, louva, bendizer Deus, ser um bênção para o próximo, não tem que cuidar de você? Tinha coração, tinha poço, porque boca está falando aquele que coração está cheio. Irmãos, é por isso que Ellen White fala a necessidade que não tem de guardar nas avenidas da alma. Coisas que não estão bem, sobretudo, e coisas que não estão já, têm influência diretamente no nosso poço e em nossa mente. Coisas que não estão bem, que não estão já, sobretudo nesses dois órgãos sensoriais, não te leva informações para o cérebro, não te ensina ao cérebro. É disso que não está falando. Então, a necessidade de guardar bem nas avenidas da alma. Cuida daquilo que não está ouvindo. Cuida daquilo que não está ouvindo. E coisas que não está falando, irmãos. Estudo dessa manhã tem a ver com o pecado tolerado de maledicência. Pecado tolerado de maledicência. Irmãos, não abrimos a Bíblia no livro de Apocalipse, lembrando, irmãos, ali sobre 144 mil. Nós acreditamos nos últimos dias, é um privilégio, irmãos, fazer parte dessa última geração. Deus está preparando essa última geração para a vitória final nos últimos dias. Mas hoje, Apocalipse capítulo 14, versos 4 e 5, característica de 144 mil. Onde que é? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Onde que é irrepreensíveis, 144 mil, nas seis bocas, que tem que dizer? Mentira, engano, falsidade. 144 mil também é irrepreensível na forma como que está falando. Irmãos, não tem estudado sobre necessidade de vencer pecado, certo? E maledicência é um pecado que nós não precisamos de vencer. E às vezes não poder cometer de forma subtil sem que nos dá conta. E às vezes cultura que nos é inserido na está levando a crer é normal cometer esse tipo de pecado ali, pecado de maledicência. Às vezes não te regala hoje contra pecados externos, por exemplo, adultério, e muito bem, não deve fazer, não deve repreender pecado. Mas irmão, quão subtil pode ser pecados de coração? Às vezes culturas que influenciam, têm ensinado coisas normais. Por exemplo, Ellen White fala sobre irritabilidade, impaciência. É que assim? Às vezes coisas que nunca está tratar com severidade na nossa vida. Estriba com Deus, nunca crescer uma pessoa irritada, impaciente, murmurador. Não mesteu hoje a maledicência, irmãos, com severidade na nossa vida. Nunca poder contentar com esse pecado na nossa vida. Por isso que trazer esse tema, pecado tolerado de maledicência. Lembra, irmãos, naquele texto de testemunho para a igreja, volume 5, desculpando, não tem que... Volume 5, quando Ellen White está falando sobre selo de Deus, uma das coisas que tem impossibilitado de receber selo de Deus, ele falou o seguinte: o selo de Deus jamais
será colocado à testa de homem ou mulher de língua falsa ou coração enganoso. Importante, isso é parte para a questão de mensagem. É necessário ser irrepreensível, imaculado, selo de Deus jamais que pode ser colocado na pessoa que tem língua falsa. Está falando falsidade e neste caso fala mal. Se nunca vencer pecado de maledicência, Deus que pode selar, irmãos. Essas são coisas que não devemos tratar na nossa vida. Uma pergunta: como que começa a maledicência na nossa vida? Qual que é o caminho para não chegar lá? Ellen White fala o seguinte: o que Satanás planta no coração, que Satanás está plantando no coração? Ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça devem ser desarraigados. Quem que está plantando maledicência no nosso coração, irmãos? Satanás. Impaciência, preconceito, egoísmo, ruins suspeitas. As coisas ali, esse pecado de coração, ele é plantado, ele surgirido. Você lembra aquela citação na Ellen White, mas tem pensamentos e sentimentos que surgiram para quem? Para Satanás. Você lembra desse texto? Então, Satanás está surgindo esse tipo de pecado ali. Maledicência, neste caso, que nos estudou hoje. E Ellen White fala, esse tipo de pecados ali, inclusive maledicência, mesmo ser desarraigado, arrancado de nosso coração. Então, falando, um pecado de maledicência, muitas vezes começa com ruins suspeitas. Deve ficar suspeitando de Julinha. O que é que Julinha está na ele? Suposição. Um pecado te leva a outro quando é confessado e abandonado. Está suspeita de nós irmãos, de nós irmãos e de nós irmãs. Não está suspeita. Nunca toda, mas suspeita é um pecado. Não está ficando a trazer muitas coisas para nós mente. E isto está levando a comentar com outras pessoas. Um pecado que busca vencer, que busca desarraigar do coração, te leva a outro. Então, irmãos, muito cuidado com aquilo que não tem permitido que Satanás semeie no nosso coração. Se permitisse que essas mais qualidades, esse que é virtude, irmãos, esse defeitos, esse pecado, mais qualidades, permaneçam na alma, na mente, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Às vezes não te cometer e não te leva outros a cometer o mesmo pecado. Porque quem está ouvido também a maledicência está cometendo o mesmo pecado. Oh, quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam o caráter. Esse é na Sign of the Times, 20 de julho de 1911, e também na Lara Adventista, página 195, parágrafo 4. O pecado da maledicência começa com a alimentação de maus pensamentos. Por isso que falamos a necessidade de guardar nosso coração, nosso poço. Guarda nas avenidas da alma, que permitir que inimigos semeiam maus pensamentos em relação a outros. Se te depender de nós, irmãos, não pensa bem de outros, até que a pessoa provou o contrário. De maus pensamentos, que esse está no Testemunho, volume 5, página 177. Esse começo, forma como maledicência poder acontecer na nossa vida. Agora, qualquer consequência de permitir ou tolerar pecado de maledicência na nossa vida? Duas consequências, irmãos. Primeira é consequência imediata. No momento, na nossa vida hoje, presente. E que a outra consequência é futuro. O espírito de tagarelice,
papia. Lei baco trazer. Maledicência, fofoca. E maledicência é um dos instrumentos especiais de quem é? De Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Conselhos para a Igreja, página 180, parágrafo 4. Qualquer consequência imediata? Através de maledicência, não está semeando o que está tendo discórdia, luta, separação de amigos e até de familiares, e solapar, baixa ou enfraquecer fé de muitos na verdade de nossa crença. Então, essas consequências, irmãos, que não tem a hora que não está tolerar esse tipo de pecado na nossa vida. Não saber que não está falando para coisas que não tem odiado, experimentado. Quantas pessoas que saíram de igreja para modo de não falam coisas que nunca devia falar. Não faziam uma observação que nunca devia. Portanto, muito cuidado, irmãos, com esse pecado. Há igrejas, agora, também na igreja de Deus. Corpo geral. Há igrejas em que a espiritualidade quase já foi morta. Porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. Irmãos, isso está afetando a própria comunidade da igreja. Quando o pecado de maledicência, de tagarelice, de fofoca é permitido entre nós, o que é que está acontecendo com a igreja de Deus? Espiritualidade, o que é que está acontecendo com a espiritualidade? Está baixando. Está morrendo. As coisas que podem ser toleradas entre nós. Aliás, não querer fazer parte de última geração, não querer bastar no tabernáculo com Deus, é necessário não controlar as línguas. Vencer esse tipo de pecado ali na nossa vida. Tratar também com severidade na minha vida. Esse que lê-se na orientação para criança, página 363.12. Essas consequências imediatas que não está colhendo. Do livro agora de 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6. Hoje a consequência agora final. Capítulo 6, verso 9 e 10. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Deus coloca maledicência junto com esses pecados que não odia lá. Com coisas que é abominável diante de Deus. Irmãos, nunca poder tratar de leve esse pecado no nosso meio. Porque estão na mesma categoria, no mesmo grupo. É coisa que está trazendo de entrar céu. Impedindo de entrar céu. E na Provérbios, aquela hora que não ler, a Bíblia fala, mas Deus está aborrecer maledicência. Está abominado. Irmãos, cumprimento da lei, o que é? Qual que é a base de lei? O amor, certo? O cumprimento da lei é o amor. Amor a Deus e amor. Quando nós é maldizente para com o nosso próximo, não tem espírito de tagarelice, de fofoca, de falar mal de pessoa, não está mais nosso próximo. Nós é um transgressor da lei. Então, há necessidade, irmãos, de vencer esse pecado. Corrigi-lo, vencê-lo para a graça de Deus. Quantas famílias temperam suas refeições diárias com dúvidas e críticas, dissecam o caráter de seus amigos e o servem como delicada sobremesa.
um precioso bocado de maledicência é passado ao redor da mesa para ser comentado não só por adultos, mas também por crianças. Testemunho, volume 4, 195, parágrafo 1. No lar, o espírito de crítica e maledicência não deve ocorrer. Espírito de crítica e maledicência que deve ocorrer no lar. A paz do lar é demasiado sagrado para ser maculado por este espírito, mas não raro quanto assentados à mesa, os membros da família passam ao redor um prato de criticismo, de diz que diz, de escândalo. Viesse Cristo hoje e não encontraria muitas das famílias que se dizem cristãs acariciando espírito de criticismo e maledicência, maldade. Os membros de tais famílias não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. Signal of the Times, 17 de fevereiro de 1904, e também na Lar Adventista 440.3. Irmãos, espírito de maledicência que deve ser tolerado no nosso lar, entre nós. Nós hoje na lição de hoje, onde que esse parágrafo de lição de hoje na escola sabatina, mas aquela menina, aquela filha de ex-homem, desenvolveu um espírito de crítica. Nós hoje foi por causa lá na casa, mas pais compartilhava com você, mostrava crítica a outras pessoas, mostra lado de outras pessoas. Então, esse menino que nos estuda na lição desenvolveu esse tipo de caráter, né? Irmãos, Ellen White foi, não só adultos não têm praticado esse pecado, mas também não têm feito diante de nós, crianças. E se não está tolerando esse tipo de pecado, falando mal de vida de nossos irmãos, na lar, na mesa, e Efraim não tem servido maledicência como prato, como sobremesa, aliás. E quantas vezes, irmãos, que não está reunindo, e às vezes não costuma falar menino, às vezes nós adventistas que não reunir, às vezes não tem tendência só de coisa mal. Quer fazer isso, mas aquilo, não está ficando falando de muitas coisas que tem necessidade, inclusive na sábado, gente. Às vezes não está no almoço, não está lá, não tem que falar mal de alguma coisa. Mesmo dentro do pleno sábado de Deus. Por que nunca está falando de fé? Esperança, Espírito Santo. Ela ainda quer falar assim? Por que nunca está falando mais sobre o Espírito Santo? Ora mais sobre ele, prega mais sobre ele. E ela ainda fala, o único Espírito Santo é menos falado, ali tem que dizer, sequidão, morte e declínio espiritual. Irmãos, esse é um receita, em vez de não só falar mal, não só de vida de pessoas, da própria igreja, naquele tipo de encontro, na nossa família, não é encontro que não está fazer, às vezes, de junto, não fala de aspecto positivo. Não aproveita, não fala sobre o Espírito Santo. Não ora. Que não tempera nos encontros, nos refeição com vida de pessoas. Ou lado menos bom de obra de Deus. Não fala de fé, irmãos. De obra, de necessidade, daquilo que no mês tem que fazer de fato. Não, você está falando de maledicência, vida de pessoas, denegrir caráter de pessoas. Então, essa é consequência futuro e é tratar de céu, irmãos. Por isso que não começa a ler, mas quem habita com Deus nesse tabernáculo, pessoas que têm vitória, que controlam essa língua. Maledicência está trazendo também dupla maldição. Primeiro, a maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Alguém que fala mal de outros é maldiçoado mais do que aquele que ouve. Então, dupla maldição. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia, colhe em sua própria alma os frutos mortais.
o próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve, atenção ali, desenvolve o mal em quem olha. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados na sua imagem. Ciência do Bom Viver, página 219, parágrafo 6. Quando tu ficas concentrado nos pecados de pessoas, nas faltas de pessoas, aquela coisa que nós está contempla está recair sobre nós. É assim que a Bíblia fala? Ao contemplar, somos transformados. E às vezes tem tipo de pessoas que só odiam mal. Só odiam o lado mal de pessoas. Só odiam mal no lado de igreja. E isso tem repercussão no nosso caráter. É que assim, você está alimentando a nossa mente. É assim que não está falando, é assim que não está procedendo, não está transformando naquilo que não está contemplando, naquilo que não está falando. Então, não seja mais positivo, irmãos. Agora, no ler Levítico capítulo 19, do para Levítico capítulo 19, verso 16 e verso 17. Capítulo 19, aliás, verso 16 e 17, a Bíblia está falando o seguinte. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atenderás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Não repreenderás o teu próximo e, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Ok? Essa recomendação para o andar como mexeriqueiro, fofoqueiro entre o povo de Deus. Esse é o mandamento, irmãos. Não deve repreender nosso próximo. Ellen White foi comentando esse verso, isto é, se alguém negligencia o dever que lhe é imposto por Cristo, de procurar restabelecer os que se acham em erro e pecado, torna-se participante do pecado daquela pessoa. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido como se fôssemos nós mesmos culpados da ação. Desejado de todas as nações, página 312. É culpado neste caso se alguém está em falta, não deve tratar individualmente com aquela pessoa. Se alguém peca contra nós, não deve tratá-la entre mim com aquela pessoa. Se é pecado, por exemplo, está na erro, por exemplo, está no adultério, e bom saber, vou deve tratar esse pecado comigo, porque tem envolver a relação entre mim e a mulher. Pecado público tem exigir repreensão pública, e pecado particular, faltas de próximo, deve ser tratado em particular. Aquela que Jesus falou na Mateus. Então é isso que não deve, é assim que é forma de tratar irmãos. Porque quando não está passando para outros, já não está a cometer pecado de maledicência. Quando que é particular. Mas é o próximo, mas é o que procedeu mal, não tinha terminado, mesmo que nos cumpre apresentar o erro. Não devemos fazer, atenção nisso sim, não devemos fazer disso assunto de comentários e críticas entre nós. Mas ouvi, nem mesmo depois de isso haver sido comunicado à igreja. Tratei erro de uma pessoa, falta de uma pessoa, entre mim e entre aquela pessoa e ser próximo. Ou mesmo quando o caso foi apresentado à igreja, foi tratado publicamente ali, é que deve ser um assunto de dizer, comentário entre nós. Ele deve ser enterrado, irmãos. E não deve ser suporte, não para apoiar aquela pessoa na pecado, acarinhá-la, não. Mas no sentido de ser um mau auxiliadora para levantar essa pessoa. Porque quando tu fica a comentar pecado de aquela pessoa, mesmo quando trazer a público na igreja, por exemplo, para disciplinar, para cortar, ou para fazer outro tipo de sanção,
esse tipo de coisa que deve ser comentado entre nós. Por que feio, irmãos? Isto mostra falta de amor entre nós. Depois de haver sido comunicado à igreja, achamos-nos na liberdade de o repetir aos outros. Saber, irmã Julinha, fazer isso, e foi cortado, não estou a comentar na mesa, não estou a levar para o mundo, e não estou a fazer isso, mas aquilo. Ellen White fala, mesmo quando foi trazido para a igreja, que deve ser assunto de comentário. Nunca está na liberdade de fazer isso. O conhecimento, agora, qualquer prejuízo, o conhecimento das faltas dos cristãos só servirá de pedra de tropeço. Irmão, senhor, desculpa. De pedra de tropeço para o mundo incrédulo. E demorando-nos sobre essas coisas, só nos fazemos mal. Pois é pela contemplação que somos transformados. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, o Espírito de Cristo nos levará a resguardá-lo. Irmão, saber de um pecado de uma pessoa, se você tem nem Espírito de Cristo, colocar um freio na boca. Uma vez nós esteve falando essa questão ali na escola sabatina. Não que deve encarar alguém, sim, amigo, quer saber repreender, sim, quer saber chiga, o que é que está fazendo? Se você tiver Espírito de Cristo, fica de boca calada, refreia a língua, controlar, acabou levar o assunto para nada. Ao não ser, até foi mim que comentar, a não ser que você conheça um homem temente a Deus, que você sabe, mas também ele é fofoqueiro, mas ele é um homem de Deus ou mulher de Deus, você apresentar esse caso. Essa é a ideia que você está falando. Irmão, para ajuda aquele outro. Mas se você saber fazer isso, você tem noção de quem é que é espiritual a fazer isso, fica de boca calado. Por causa de coisa para salvaguardar aquela pessoa, a resguardá-lo quanto possível da crítica dos próprios irmãos. Quanto mais de censura do mundo incrédulo, quanto mais a questão de censura do mundo incrédulo. Nós mesmos somos falíveis. Qual de nós que nunca comete pecado? Que não atira companheiro pedra. Nós somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo, e da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que nos tratemos uns aos outros. Desejado às nações, página 312, parágrafo 12. Irmãos, vamos fazer tudo quanto é possível de salvaguardar os irmãos. Porque isso nos tenta proteger a própria igreja de ataques de ataques de incrédulo. Então eu assim? Não tem impressão, mas coisas mal que está acontecendo entre nós, mas nós como é que está espalhado? Está a lembrar quando nós, aqui está falando nós, gente, atenção, nós está falando nós que está ali presente, tudo alguém. Quando que um pastor cometeu um pecado lá na Brasília? Eu sabia de pastor que está falando. Quem é que trazer aquele áudio para a internet? Quem fica a comentar, mostrar, pastor, era assim, assado, hoje é uma coisa que fazer. Como é que aquele áudio teve que vazar, teve que passar na internet? Quem é que comenta? Foi mundo adventista, pessoas adventistas, nós, que professa crer a Deus, ou mundo incrédulo? Irmãos, não devemos salvaguardar pessoas. Errar, cometer adultério. Aquela pessoa deve salvaguardar. Tratar esse pecado entre ele e os homens. E está espalhado na internet. Pessoas também agora que não têm nada a ver com nós crentes. Fica a questionar, hoje aquele homem que está pregando isso, famoso, e agora hoje é esse pecado. Isso pode acontecer entre nós, irmãos. Então, muito cuidado, irmãos. Não salvaguarda nós, irmãos. Irmãos, tem uma coisa. Nunca está permitindo ninguém, principalmente do mundo, para falar mal da igreja adventista do sétimo dia.
um dia uma pessoa de outra igreja está falando, adventista é assim assado, pessoas estão a fazer assim assado. Não teve que guerra contra ele. Numa questão espiritual e mostrar. E não teve que usar uma palavra dura com ele. E infralobi. Essa nossa igreja, ok, porque a pessoa que está falando a cometer isso, mas aquilo. Mas também na igreja cometeram pedofilia. Então, acabou, cuidado. Cuidado. Porque tanto aquele que está na boa igreja, aquele que está na nossa igreja, ou que está naquela outra igreja, é homens e mulheres falíveis. Irmãos, nunca está a permitir que ninguém fale mal de minha igreja. De igreja de Deus. Essa é coisa que não deve ter. Que não permitir que ninguém venha falando mal de Julinha. Julinha é isso, mas aquilo, Julinha é isso. Não. Nunca tem que ser moda cair, nem que pastor de Julinha, não. Irmãos, selados, pessoas que estão seladas, o que a Bíblia fala na Ezequiel? É pessoas que estão gemer, estão suspirar, que estão chorar para pecado de próximo. Não pessoas que estão a publicar, não pessoas que estão a levar de porta em porta para comunicar pecado de uns aos outros. Com isso, nunca está falando o pecado que deve ser tratado, repreendido, chamado para ser nome, mas a forma, as direções que Deus dá. E no cabadilho ali, mesmo quando que é tratado na igreja publicamente, salvaguarda a vida de aquele irmão. Poder, controle sobre a língua. Refreia a língua, irmãos. E 144 mil tem vitória nisso. Creio ler dois textos mais. Agora, qualquer remédio. Muito texto, irmão, mas qualquer remédio para esse tipo de pecado. Primeiro, acabou da comida para maldizente. Que não alimenta maldizente. Bem-aventurados os pacificadores, pessoas de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quem os chama assim? Todos os seres celestiais. Bem-aventurado. Portanto, não animeis nenhuma alma tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um irmão ou amigo. Que não alimenta, essa palavra mais correta, que não alimenta pessoas a ponto de oferecer nos ouvidos, porque esse também é pecado. Que alguém que tem espírito de fofoca, esse comete pecado, mas a boca está emprestada ao ouvido, você está cometendo o mesmo pecado. Você está alimentando um maldizente. Então, o que Ellen White está falando? Deus está falando? Que não animeis nenhuma alma tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um ao outro. Que as pessoas que estão caindo nesse tipo de tentação, não estão caindo nesse tipo de tentação e não estão correndo agora, não crê alguém para ouvir. Se tudo alguém que é maldizente, chegando a outro para falar, ele está falando assim, irmão, aquela conversa ali que está glorifica a Deus, nunca crê ouvir. O repreender para ser pecado, até tinha esse tipo de comportamento na nossa. É que até chama ninho para ser pecado. Então, que não alimenta as almas tentadas sobre ressentimento, falando de ressentimento de um irmão ou amigo. Diz-lhes que não desejais ouvir suas palavras de censura e maledicência, porque vosso conselheiro vos diz em sua palavra que se deixardes de provocar lutas e vos tornares pacificadores, serei bem-aventurados. Dizei-lhes que essa é a bênção que desejais receber. Está na Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 439, parágrafo 3. Nunca crê ouvir, não crê glorificar a Deus, não crê ser bem-aventurado, não crê receber bênção. Irmão, essa conversa que está glorifica a Deus. Irmãos, às vezes isso não tem certo covardia, ou às vezes nunca está a querer ferir pessoas, minha amiga, meu amigo, às vezes para repreender na hora.
Se alguém começa a falar no grupo sobre coisas que nunca devia falar, ou falar comigo pessoalmente coisas, a gente não tem aquele receio, assim, para. Mas, irmãos, esse que é procedimento. Esse que é procedimento. Se não fazer isso, não está eliminando esse pecado entre nós. Por amor de Cristo, não faleis nem penseis mal. Não faleis, nem penseis mal. Tem a ver com os ruins suspeitos. Possa o Senhor nos ajudar a não só ler a Bíblia, mas praticar seus ensinamentos. O agente humano que é fiel em sua obra, que une amabilidade com poder, justiça com amor, causa regozijo entre os seres celestiais e glorifica a Deus. Porfiemos fervorosamente por ser bons e fazer o bem, e recebermos a coroa da vida, a qual é imarcessível. Está no manuscrito Release 116, 1898. Cada coração tem suas próprias dores, decepções, e devemos buscar aliviar os fardos uns dos outros, pela manifestação do amor de Jesus aos que nos cercam. Caso nossa conversa fosse acerca do céu, essa é a receita. Caso nossa conversa seja acerca do céu e das coisas celestiais, em breve cessaria. Cos'è? A maledicência de ter atrativo para nós. Não poríamos então o pé em terreno perigoso, nem cederíamos à tentação caindo no poder do maligno. Olhando a alta vocação, página 177, parágrafo 1. Irmãos, que nossa conversa seja conversa de céu, sobre o Espírito Santo, orar, conversar aquilo que é positivo, não sobre esse assunto. Esse é remédio, essa é receita para nós, para nunca cair, para nunca alimentar esse espírito de maledicência entre nós. Agora, tem uma coisa certa, irmãos. Também cada dia alguém cabe de papel a nós. Certo? Nunca deve emprestar ouvido para Julinha, mas também mim deve tomar cuidado para ser irrepreensível para cada alguém cabe de papel a mim. Porque um está leva ao outro. 1 de Timóteo 5,14, não pode ler, por favor. 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 14. Nós só está finalizando, irmãos, um bocadinho de paciência. Primeira de Timóteo 5,14. Quero, portanto, 5,14. 1 Timóteo 5,14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Que não dá adversário ocasião favorável de... É aquele que inflama criou. Que não dá alguém cabo de papel a nós. No proceder direito, irmãos. No andar corretamente, humildemente com nós, Deus. Uma vez pregado, depois para não ser repreendido, corrigido para outros. Imagina nosso pastor, de repente, dá alguém cabo para pena ele. Mó que fica tudo aquela reputação. É por isso que não deve andar cuidadosamente, humildemente com Deus, irmãos. Fielmente com Deus. Nunca se fala, nós é infalível, pastor ou outra pessoa que está cometendo pecado. Mas é isso que deve levar a colocar diante de nós um alto padrão. Porque nós não podemos ser pedra também de tropeço para outros. Então, irmãos, no luta, está unido diariamente com Jesus, para nunca ser um motivo de comentário entre nós e no mundo. Não sei para modo, é que é só por causa de minha reputação, mas por próprio caráter de Deus, glória de Deus, nome de Deus está a ser rebaixado. E
144 mil tem uma coisa que está presa para o nome de Deus, glória de Deus. Moda Moisés, Senhor, se eu estava com esse povo, riscando de livro de vida, o que é que egípcio está falando de nós? Moisés tinha essa preocupação ali, para o nome de Deus que seja blasfemado no mundo. Então, no proceder corretamente, no andar humildemente com Deus, no ser irrepreensível, para que o nome de Deus seja exaltado. Agora, irmãos, se nós que for alvo ou motivo de maledicência, qual que deve ser o meu procedimento? E nosso procedimento, se alguém falar mal de mim. Não é Lucas capítulo 6, verso 28. Esse é o último texto. Lucas capítulo 6, verso 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Bendizei aquele que está maldizendo e orar para aquele que está caluniado. Esse deve ser nosso procedimento. Tem aquele ditado que está falando que quem não deve, não tem. Se nós for alvo de maledicência, alguém falar mal de nós, se você sabemos estar direito com Deus, direito com o próximo, estando humildemente fiel com Deus, nunca tem necessidade de provar ninguém nada. Nunca tem necessidade de sair a briga com alguém que fala mal de você. Simplesmente abençoa aquele que está amaldiçoado e ora para aquele que está perseguido ou que está não esqueci a palavra que eu uso. É isso que Jesus fala para não orar para nós inimigos, para aquele que está perseguindo. Irmãos, quem não deve, não teme. Se nos certifica que não está direito com Deus, anda direito com Deus, e nos certifica que não seja irrepreensível. Está lembrando Daniel? Daniel que é sátrapas, que é presidentes lá na corte babilônica, Job é tudo cozinha para acusar Daniel. É de hoje que a Bíblia está mostrando a necessidade de ser irrepreensível. E hoje Daniel, pessoas de Job tudo. Foi um juízo de investigação completo para parte de aqueles homens na corte babilônica. E eles acharam que é irrepreensível. Que tem como pegar Daniel e explicar assim? Que tem como. Essa irrepreensibilidade e refletir plenamente o caráter de Deus que te leva Satanás a ficar enfurecido contra o povo de Deus. Mas enquanto nos está acariciar pecado, enquanto nos está nada, nos ter comportamento moda mundo, Satanás ainda nunca se mexer com esse povo, está tudo tranquilo. Mas no dia que o povo de Deus vive de forma irrepreensível, refletir plenamente o caráter de Deus, Satanás fala assim, agora não tem que levantar decreto dominical. Não tem que mexer na lei de Deus. Agora não tem que esforçar para levar a transgressão à lei de Deus. Irmãos, não inclina a cabeça para não. Deus hoje mostrar, irmãos, de necessidade de vencer esse pecado ali. Esse pecado que é tolerado, pecado de maledicência. E 144 mil que batem engano ou falsidade, hipocrisia nessas bocas. E Ellen White fala, não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis de deixar de pecar,
que não é em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo. Mas tende o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração. Pela fé, e Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Alta Vocação 71. Examine-se o homem a si mesmo. Meu irmão e minha irmã, não analisa a nossa vida, se porventura nunca tem tolerado esse tipo de pecado na nossa vida. E que não dá desculpa, mas nunca pode vencer pecado. Porque senão não se sinta no mesmo sofá, poltrona, que Satanás. Se não nunca pode vencer, nunca consegue vencer. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Se porventura não tem caído, não tem acariciado, não tem feito esse mal, irmãos, hoje é momento de confessar, vencê-lo, abandoná-lo para o poder e para a graça de Deus. Que não tratá-lo de leve, se me influenciou. Porque está na mesma categoria com abominações que não há na 1 Coríntios. É um pecado que te aborrece Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que haja vitória sobre nosso pecado. Oremos. Nós, Deus, nosso Pai, obrigado pela advertência que nos trazendo hoje. Talvez uma relembração, lembrança daquilo que eu tinha estudado, que eu tenho ouvido, que eu tenho lido. Mas talvez ainda não está carícia, não tem caído nesse tipo de mal. Maledicência, ruim suspeita, crítica, ciúmes, tudo isso pecados de coração. E coisa que eu mais creio na nós nos últimos dias é pureza, santidade. E sobretudo pureza e santidade na nossa língua. Nosso tacto, nossa palavra tem que ser um bênção para outros. Aliás, com a palavra, com o poder da palavra, nós também glorifica Senhor. Ilumina a terra com a glória de Senhor, com a pregação da palavra de Senhor. Portanto, Senhor, nós temos vitória sobre isso. E que nossa fonte seja purificada, nosso coração. Porque ali que está segredo. Dá no resto desse sábado feliz e abençoado. No nome do Senhor Jesus.